Um ano de Javier Milei na Argentina. Como o libertário mudou a economia do país até agora? Vamos ver isso aqui. É a primeira vez que um economista que se descreve como libertário e anarcocapitalista governa um país. Javier Milei, da direita radical, está no poder na Argentina faz... Parou. Como assim? Toda a direita é radical para jornalista, né? A esquerda é sempre a moderada. Pode ser um comunista no poder. Não, a esquerda moderada. Para com isso, cara. Direita é direita, esquerda é esquerda. Parem de ficar tentando criar uma falsa sensação para iludir as pessoas moderadas da sociedade a sempre votar na esquerda. Isso só é feio, sabe? As pessoas percebem e aí elas começam a ficar mais à direita. Elas percebem que a direita está sendo tratada de forma canalha pela mídia. Um ano depois de ser eleito com a promessa de recuperar a economia e reduzir o tamanho do Estado. Quero que tenhamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de más de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Ele mantém a popularidade na casa dos 50%, índice parecido à sua votação em segundo turno. Isso apesar de a Argentina atravessar a pior recessão da América Latina, além de sofrer uma queda forte no nível de consumo e um grande aumento da pobreza. Qual o saldo do governo de Milei até agora e como ele está mudando a economia do país? Eu sou Camila Veras Malta, da BBC News Brasil. Bom, sobre o que ela falou até agora, a pobreza não foi gerada pelo Milei. A pobreza foi gerada pela irresponsabilidade dos governos anteriores. O que ele está fazendo é um ajuste, e ajustes econômicos são recessivos, porque a gente tem que pagar as contas dos governos anteriores para que a economia volte ao normal e a moeda volte a se tornar saudável. Então o que ele está fazendo é tirar a Argentina de uma rota de colisão, pagando as contas e prometendo um futuro melhor, entregar algo de verdade. Acontece que sempre vai ser um caminho difícil. É difícil você parar de gastar no seu cartão de crédito e pagar as contas dele para você no futuro não ter que lidar mais com esses juros te corroendo mês após mês. Mas depois que você terminar de quitar essa dívida, a sua vida melhora e a Argentina vai começar a melhorar. Então jogar a pobreza nas costas do Milei é canalice, cara. A pobreza não foi causada por ele. Breaking news, meus amigos! Logo após eu gravar esse vídeo, saíram dados atualizados da pobreza que estão saindo em todos os jornais, mostrando que o Milei conseguiu. Mais de 4 milhões de argentinos deixam situação de pobreza, Poder 360. Argentina, pobreza recua e atinge 11,3 milhões em 2024. Situação afeta 38% da população G1, ou seja, afetava 50, caiu para 38, menor do que nos índices dos governos anteriores. CNN Brasil, recuo da pobreza na Argentina mostra eficiência de Milei. Pois é, acabaram-se os argumentos contrários. E que mais que foi falado aqui? A popularidade em 50%, né? Muito bom, cara. Significa que o argentino entendeu. Ah, então é assim que funciona a economia. Então estavam mentindo pra gente esse tempo todo, prometendo auxílios enquanto entregavam no curto prazo um benefício, depois vinha a inflação e todo mundo ficava com um padrão de vida mais baixo. A galera tá entendendo. E também quando eles falam de pobreza na Argentina, é uma métrica diferente da pobreza no Brasil. Um pobre lá ganha muito mais, entendeu? A linha de pobreza deles é acima da nossa. Pra gente considerar uma pessoa pobre no Brasil, ela tem que ser muito mais pobre do que uma pessoa pobre na Argentina. Mas as pessoas também não falam isso. A métrica que os governos medem pobreza é diferente. 5 pontos. Milei concorreu à presidência praticamente como um outsider da política. Tinha só 2 anos de experiência como deputado. O partido A Liberdade Avança, que ele formou para impulsionar sua candidatura ao Congresso alguns anos antes, não tinha representatividade nacional. Aliás, esse partido só foi reconhecido oficialmente em setembro de 2024, já com Milei na presidência. O fato é que Milei, que tinha ganhado projeção como comentarista de TV, foi o primeiro presidente a chegar à Casa Rosada sem ter uma estrutura partidária. É uma mudança grande na política argentina que até então se dividia entre 2 forças principais, o peronismo, movimento que remete ao ex-presidente Juan Domingo Perón, e o antiperonismo. Esse cenário criou obstáculos a Milei no começo. A coalizão dele não tinha nenhum governo regional e ocupava só 10% do Senado e 15% da Câmara. Mas, apesar de governar como minoria, acabou conseguindo aprovar algumas de suas propostas principais, que eu vou detalhar já já, com o apoio de outros partidos. Mas, cara, isso foi muito interessante. O Milei se
demonstrou um articulador político primoroso, como foi falado ali pelo Kira Hartling. Milei foi honesto em dizer que o caminho seria difícil. Todos sabiam o que viria. É assim que funciona para você realmente melhorar de verdade. O caminho é difícil, mas vai valer a pena. Ele foi honesto na campanha. Ele falou, vai ser difícil, isso vai acontecer, a gente vai ter que pagar a conta e depois vai melhorar. Ele não veio prometendo um milagre. Então ele só foi honesto, ele ganhou a eleição sendo honesto, falando, vai ser difícil. E o argentino tá vendo ser difícil, mas como ele foi avisado durante a campanha, ele concordou com o processo. Qual que era outra coisa que eu ia falar importante também? A questão da aprovação dos projetos. Ele conseguiu articular, sendo minoria, para passar suas principais pautas, com o apelo popular e com o partido da Patrícia Bullrich, que era a outra candidata do partido do Macri, entrando na coalizão. Então ele trouxe eles para dentro do governo, colocou ela na pasta da segurança pública, ela tá indo bem, seguindo mais ou menos o que o Bukele fez, e deu certo, cara. Eles estão conseguindo tocar o governo assim. E lá, a eleição de deputado é diferente da brasileira. Eles não elegem todos os deputados de uma vez só. Então, quando o Milei foi eleito presidente, só 1/3, eu acho, ou no máximo metade do parlamento entrou. Então ele não conseguiu fazer uma base tão grande. E nesse ano vai ter mais uma eleição de deputado, o que vai fazer com que ele aumente muito a quantidade de deputados no parlamento. Então ele vai ter mais liberdade ainda do que ele está tendo agora para passar os seus projetos. Entendeu? A eleição da Argentina não renova. É mais ou menos igual a nossa eleição do Senado. Renova 1/3, depois renova 2/3. Ele tem tudo aí para fazer vários deputados. E é o que as pesquisas estão indicando que vai acontecer. Então as reformas vão poder ficar ainda mais ousadas. Parte dessas propostas foi imposta por decretos de urgência e por vetos à lei, o que levou opositores a acusar Milei de abusar desses dispositivos constitucionais e de governar como se fosse, entre aspas, um monarca. O segundo ponto é o... É assim que se governa, é assim que um bom presidente governa em 2025. É assim que o Trump tá fazendo, você tem que passar por cima da casta privilegiada que tá lá só mantendo as mamatas e utilizar o seu poder constitucional de decretos para resolver os problemas do país e cortar coisas que o Centrão não quer deixar que seja cortado. Ponto final. Existe medida provisória. Um presidente eleito aqui no Brasil tem que chegar com 500 medidas provisórias no primeiro dia de mandato. É o único jeito. É o único jeito. Ele fez certo. Ele fez aquela lei ônibus que tinha 600 projetos aprovados por decreto. Decreto é depois votado no parlamento, mas até ele ser votado ele continua sendo válido. E para ser derrubado ele precisa... É mais difícil derrubar um decreto do que aprovar uma lei. É assim que se governa, cara. Nessa situação atual, né? O estilo de Milei, que ganhou popularidade justamente tentando se afastar da imagem de político tradicional. Para além da estética, tem também o tom agressivo contra adversários políticos e contra líderes de esquerda. ¡Viva a libertad, carajo! O que nos leva... Nossa, ofendeu a esquerda. Falou, viva la liberdade. Que absurdo. Como assim liberdade? Quero cobrar mais impostos. A relação conturbada com Lula. Durante a campanha eleitoral argentina, o presidente brasileiro declarou apoio ao adversário de Milei, Sérgio Massa, e acabou não sendo convidado para a posse. Quem compareceu... Declarou apoio não, né? O Lula tentou interferir diretamente nas eleições argentinas, financiando projetos do opositor do Milei, emprestando dinheiro, articulando para que a Argentina recebesse dinheiro do Banco Sul-Americano. E prometendo que ia fazer um gasoduto pro outro cara. Que isso, cara? O Lula... cara. Nossa, o Milei entrou e não gosta do Lula. Cara, o Lula tava usando o nosso dinheiro brasileiro pra financiar a esquerda argentina. Da mesma forma que ele faz com a esquerda cubana, com a esquerda em países africanos, com a esquerda da Venezuela. Ele utiliza o nosso dinheiro pra fazer obras de infraestrutura que beneficiam ditadores ou políticos de esquerda em outros países. E ele tentou utilizar essa arma contra o Milei. E o Milei foi lá e peitou o Lula, venceu mesmo com a interferência do Brasil e agora não quer papo. Tá certíssimo. E aí, o que o Milei vai fazer? Então veio o Bolsonaro aqui, o maior opositor do Lula. Vem aqui pra minha posse, já que esse canalha não quis me ajudar, então eu também quero o opositor dele ganhando lá no Brasil. A interferência do Milei é simbólica. É tipo, eu apoio o opositor do Lula. A interferência do Lula é direta. É utilizando o governo pra pressionar pra esquerda ganhar nos outros países. Isso não é autoritário, né? Isso não é um monarca. Isso ninguém fala, né? Foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em mais de uma ocasião, Milei chamou Lula de corrupto e comunista, e Lula reagiu dizendo que o argentino falava, entre aspas, muita bobagem e devia desculpas ao Brasil. Quem chama o Lula de corrupto são todas as instâncias do judiciário brasileiro que o condenaram e depois não o inocentaram. É por isso que o Lula é corrupto, porque ele foi condenado por roubar dinheiro no Brasil. E ele é comunista porque ele fala que é comunista, porque tá cheio de comunista no seu partido. Então o Milei não tá mentindo em nada, cara.
cara não tá mentindo. Tipo, pô, cara, o Lula é corrupto e comunista. É. Cara, eu acho que até os esquerdistas sabem disso. As desculpas nunca vieram. Os dois líderes se encontraram pessoalmente pela primeira vez na... Ah, vai pedir desculpa pro Lula? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pedir, desculpa, Lula, por ter chamado você de corrupto comunista. Por quê, cara? Brasil. Essas desculpas nunca vieram. Os dois líderes se encontraram pessoalmente pela primeira vez na cúpula do G20 no Rio e as imagens viralizaram por destoarem do jeito caloroso com o qual Lula recebeu os demais líderes estrangeiros. Essa foto é muito engraçada. A gente fez uma reportagem contando como a política externa abraçada por Milei virou uma pedra no sapato do governo brasileiro. No G20, por exemplo, a Argentina fez oposição à taxação dos super ricos ser mencionada no comunicado final da cúpula. E essa é uma das principais bandeiras do Brasil nesse fórum das maiores economias do mundo. Apesar das trocas de farpas, houve um episódio de... Cara, o Milei tá mogando o Lula completamente. Essa é a verdade, cara. Porque vai chegar 2026, o Brasil vai estar numa crise econômica fodida e a Argentina vai estar crescendo 7, 8% ao ano. E aí as pessoas vão comparar os projetos. Então quer dizer que um cara de extrema direita ganhou na Argentina e agora estão crescendo 8%, enquanto o Brasil tá numa recessão ou crescendo 2%? Esse é o problema que o Milei gera para a esquerda, a comparação. Um projeto de austeridade fiscal reduzindo impostos gerou uma melhora econômica, enquanto um projeto de aumento de impostos e de gastos públicos gerou recessão. O peso está se valorizando, o real está se desvalorizando. Por isso, cara, que o Milei irrita tanto a esquerda, porque ele vai mostrar com fatos, com realidade, como que se tem que levar o governo de um país, qual o direcionamento que a gente tem que ir para atingir um sucesso econômico. De aproximação durante a crise que se abriu com as eleições na Venezuela. O argentino vai estar comendo picanha, enquanto o brasileiro vai estar chupando o dedo e pagando imposto. Receba. Uma das principais bandeiras do Brasil nesse fórum das maiores economias do mundo. Apesar das trocas de farpas, houve um episódio de aproximação durante a crise que se abriu com as eleições na Venezuela, quando o governo de Nicolás Maduro expulsou os diplomatas argentinos do país e o Brasil assumiu temporariamente a custódia da embaixada da Argentina em Caracas. Na ocasião, Milei agradeceu e escreveu no X que, abre aspas, os laços de amizade que unem a Argentina com o Brasil são muito fortes e históricos. Pra você ver, cara, quando o Lula fez uma coisa decente, que é peitar o Maduro, não abaixar a cabeça pra Venezuela, o Milei falou, bom, é isso, mano, mandou bem. Internamente, como esse estilo de Milei ecoa entre os argentinos? Bom, os simpatizantes elogiam o presidente como alguém genuíno que fala o que pensa e que traz mudanças. E os críticos dizem que as ofensas propagadas por Milei nas redes sociais vão estimular a violência política na Argentina. Milei prometeu uma terapia de choque para tirar a economia da estagnação e batizou seu pacote de, entre aspas, o maior ajuste da história da humanidade. Ele reduziu os subsídios estatais para combustíveis e cortou pela metade o número de ministérios e secretarias de governo. Na prática, Milei eliminou 1/3 dos gastos públicos. Isso levou a Argentina a deixar de ter um déficit fiscal, ou seja, de gastar mais do que arrecada, um dos fatores que alimentavam a inflação galopante. Ele tirou... O cara cortou 1/3 dos gastos públicos. 1/3. Cara, isso é lendário. Isso é lendário. Se o mandato dele acabasse aqui, hoje, já tinha sido lendário. Mas calma, tá só o começo, tá só no começo. A gente ainda vai, colher os frutos, os resultados desse ajuste. Aí que o negócio vai ficar bom de verdade. Gastar mais do que arrecada, um dos fatores que alimentavam a inflação galopante. Ele tirou as reservas do Banco Central do vermelho e está, aos olhos do mercado financeiro, devolvendo credibilidade para a Argentina. Foi, aliás, chamado de revolucionário do livre mercado pela revista The Economist, que tem grande influência internacional. Ao mesmo tempo, causou uma onda de greves de trabalhadores que se opunham às medidas de austeridade. Tanto o FMI... Quer chorar, pode chorar. Sindicalista que recebe grana do Estado e de partidos de esquerda para se manter como uma casta privilegiada às custas de uma piora econômica geral. Se esses caras não estivessem protestando, é aí que tinha algo errado. Se o teu governo não faz mamateiro ir na rua reclamar, você tá fazendo alguma coisa errada. Então, mais um ponto pro Milei, sindicalista reclamando. Enquanto o Banco Mundial prevê que a Argentina vai ser o país que mais vai crescer na região em 2025. Opa! Não é que eu tava conferindo essa semana e o Banco Mundial já subiu de 5% para 5,8%? Pois é. Já ia ser o país que mais ia crescer na região. Agora vai ser mais ainda. Mas isso não tem se refletido por enquanto em uma melhora na vida da população argentina que... todo mundo era rico aqui antes do Milei assumir. Essa galera aqui que tá nas imagens. Todo mundo milionário. Está pagando um preço alto pelo mega ajuste. Em 2024... Primeiro,
existe uma política de um colchão, onde ele tira vários benefícios e penduricalhos do Estado argentino e tem ali uma base para sustentar as pessoas, para elas não virarem indigentes e terem uma segurança alimentar. Não está acontecendo. Como eu falei, a régua de pobreza da Argentina é acima da brasileira, mas é uma realidade que tem que se atentar ao processo de ajuste e como ele pesa nas pessoas mais vulneráveis da sociedade. A gente não pode ser desumano também. Não pode ser desumano. Vai cortar subsídio de água, subsídio de luz, subsídio disso, subsídio de aquilo, mas, é claro, vai melhorar o poder de compra das pessoas, diminuindo a desvalorização monetária. Tem que cuidar dessas pessoas, mas de uma forma inteligente durante esse processo recessivo. Ele tá fazendo isso? Tá fazendo. Poderia estar fazendo melhor? Talvez. Não sei. Não tô lá para saber quais são os limites do que ele pode fazer e do que ele não consegue. A produção de bens e riquezas no país deve cair 3,4%, o que configura a pior recessão da América Latina. E o pior de tudo, a pobreza teve seu maior aumento em 20 anos. Hoje, mais da metade dos argentinos são pobres. Eles já eram pobres, só que eles estavam com os gastos no cartão de crédito pelos governos de esquerda maquiando a questão. Eles já eram pobres, esse que é o negócio. Já eram pobres e a esquerda fica mascarando a pobreza dessas pessoas enquanto leva elas rumo ao colapso, ganhando só o mínimo possível e votando nas mesmas pessoas. E entre as crianças a situação é mais grave. 2 em cada 3 vivem na pobreza, o que levanta preocupações sobre o desenvolvimento das futuras gerações. 2 a cada 3 crianças vivem na pobreza, mas posso ser cancelado pelo que eu vou falar, mas cara, se você não tem grana pra ter filho, não tenha! Não tenha! Meu Deus! Aqui no Brasil é o contrário, né? Você tem filho pra você aumentar o seu Bolsa Família. Eu vou ter 8 filhos aqui, mesmo sem grana pra sustentar 2, eu não vou fazer cálculo nenhum, o governo fica me garantindo sempre o mínimo pra eu perpetuar a minha espécie e viver no subdesenvolvimento às custas das pessoas produtivas do país. Foda. Mas é isso, né? A vida é difícil, a vida é dura. Em resposta a esse quadro, Milei tem dito que a mudança de rumo da economia vai melhorar a pobreza. Em novembro, ele falou que a já tá melhorando. Os dados de pobreza já indicam uma diminuição. A recessão estava chegando ao fim e que o país entraria aí numa fase de crescimento. E quanto à hiperinflação, um dos problemas mais graves da economia argentina. Logo no começo do mandato, a inflação mensal quase dobrou e passou de 20%. Por quê? No primeiro mês. Porque ela estava sendo segurada de forma artificial pelo mandatário anterior, e aí o Milei soltou os preços quando ele assumiu, bum, explodiu, ele começou a resolver e diminuir. O Milei entrou, em uma semana, nossa, a inflação disparou. Por que será? Porque ele soltou a inflação e mostrou a verdade, a situação verdadeira da Argentina para as pessoas. Desde então, desacelerou para 3,5% ao mês, o menor índice em quase 3 anos, mas ainda um dos índices mais altos do mundo. Sim, demora para resolver. Simpatizantes de Milei comemoram essa trajetória de desaceleração e atribuem o êxito ao corte drástico de gastos públicos. Já os críticos questionam se essa queda vai ser sustentável no longo prazo. O quinto e último ponto desse vídeo é sobre a inesperada trajetória da moeda argentina, o peso. Durante a campanha eleitoral, Milei chamou o peso de excremento. Ele prometia dolarizar a economia argentina e, nas suas palavras, dinamitar o Banco Central. Já no poder, sua equipe disse que postergou esses planos, focando primeiro em sanar o Banco Central. Isso, cara, foi uma medida corajosa do Milei. Ele podia simplesmente dinamitar o Banco Central e fazer uma nova moeda, tipo um plano real. Mas ele está salvando o peso, fazendo com que as pessoas não percam os pesos que elas já têm em uma dinamitação do Banco Central e um abandono da moeda argentina. Ele está pagando as dívidas e restabelecendo o poder de compra de uma moeda perdida. Se ele dinamitasse o Banco Central, a melhora ia ser mais rápida, mas as pessoas iam ser jogadas para a pobreza de uma forma avassaladora. Não, ele preservou a economia dessas pessoas tomando o caminho mais difícil e mais lento. E está conseguindo revitalizar o peso para depois ter uma transição suave para outra moeda ou até não precisar. Acontece que, em decorrência do pacote de ajuste fiscal, o peso se valorizou. A agência de notícias econômicas Bloomberg destacou que o presidente conseguiu estabilizar uma moeda que estava em queda livre. Por outro lado, isso trouxe um problema inesperado. Os produtos argentinos, antes baratos em dólar, agora estão mais caros, o que afeta a indústria e as exportações. Desculpe-me, amigo, mas ossos do ofício, setor exportador querendo desvalorizar a moeda para lucrar mais é a maior canalice de todas. Oh, meu Deus, mas vai diminuir aqui a exportação? Não me importo. Quero ter uma moeda forte no meu país e um poder de compra bom.
Se isso vai prejudicar exportador, não me importo. Não me importo, cara. Não me importo, entendeu? Ah, mas é que tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro enquanto tá todo mundo numa tragédia. Então, pô, se a gente, né, resolver os problemas, tem gente que tá lucrando com a tragédia que vai parar de lucrar. Pois é, vai. E assim, não é como se o setor exportador fosse explodir. Não, eles só vão ter que se reajustar e parar de ter um lucro absurdo com uma desvalorização monetária. A moeda que estava em queda livre. Por outro lado, isso trouxe um problema inesperado. Os produtos argentinos, antes baratos em dólar, agora estão mais caros, o que afeta a indústria e as exportações e também o turismo. Bom, e mesmo com a valorização do peso, Milei ainda não desistiu da ideia de acabar com a moeda. Ele diz que o país vai passar por uma, entre aspas, dolarização endógena, que o dólar vai gradualmente substituir o peso nas transações até que se chegue ao ponto de fechar o Banco Central. A gente, é claro, vai seguir acompanhando o que acontece no país vizinho. Fica de olho na nossa cobertura em bbcbrasil.com, nas redes sociais e nos nossos canais no YouTube e no WhatsApp. Obrigada e até a próxima. Valeu! Assim, eu gosto dos vídeos da BBC. Talvez eu reaja mais aqui no canal, se eles não derem copyrights.